Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse vídeo eu vou estar contando testemunho, um pequeno testemunho de um milagre que eu recebi da parte de Deus. São muitos os milagres, mas esse aqui foi uma coisa que mexeu muito comigo também. Então, eu quero contar esse pequeno testemunho de um milagre que eu recebi quando congregava ali na Igreja Assembleia de Deus de Braúnas, no Ministério Assembleia de Deus. E hoje eu me encontro congregando na Igreja Cristã Maranata, estou ali, estou me sentindo bem. Não sei quais os planos de Deus para a minha vida, mas é onde eu estou me sentindo bem ultimamente. Mas eu não poderia deixar de contar esse testemunho, o milagre que Deus fez na minha vida. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse testemunho e tirem prova de que Deus ainda é o mesmo. É o Deus que operou no passado, é o Deus que opera no presente e é o Deus que vai operar no futuro. Porque Deus, Ele não muda. Ele ainda é o mesmo. Não me lembro bem a data, mas sei que faz muitos anos isso. Eu ainda não era casado. Eu já vou fazer 9 anos de casado. Esse ano, em nome de Jesus. Mas eu ainda não era casado ainda. Então, tem muitos anos isso aí. E verdadeiramente, com todas as falhas, tropeços que a gente tem na caminhada espiritual, com toda a natureza pecaminosa que o homem carrega com ele, eu estava firme na presença de Deus e me considerava uma pessoa íntima de Deus, assim como eu me considero hoje, né? Que hoje, graças a Deus, estou mais fortificado na fé, na palavra e amadureci muito na caminhada espiritual. Mas essa época, irmãos, eu estava buscando muito a Deus, eu estava fervoroso na palavra, assim como eu estou hoje, mas não maduro como eu estou hoje, não amadureci tanto como eu amadureci nos dias de hoje, mas eu já estava bem fixado na palavra e no intuito de buscar realmente a Deus. E essa época que aconteceu comigo foi o seguinte: eu era uma das pessoas que chegava na igreja cedo, né? Gostava de chegar cedo, principalmente no dia de ceia, né? De Santa Ceia, nos cultos, nos domingos, nos cultos de quinta-feira. E nesse dia eu cheguei e eu lembro que estava na igreja nesse dia, tinha chegado só os porteiros ainda. E na época, se eu não me engano, o irmão Zé Carapina, que Deus o tenha, né? Que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e está com Jesus na glória nesse momento. E mais algumas outras pessoas que não me vêm muito à memória, e o pastor que estava ali preparando também já para o período da ceia, né? Fazendo os preparativos ali para a ceia. Eu não me lembro também qual era o pastor nessa época, que já faz anos isso aí. O pouco que me vem à memória, eu estou contando aqui para vocês. Então, eu havia saído de casa no intuito de tomar ceia, de participar do corpo e do sangue de Cristo, né, para entrar ali em comunhão com os irmãos, já estava em comunhão, para estar ali em comunhão com os irmãos e participar, né,
onde celebra ali a morte e a ressurreição de Cristo, né? E a purificação dos nossos pecados pelo sangue de Cristo Jesus, fazendo menção ali do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E nesse momento, eu saí de casa, nesse dia eu saí de casa, eu estava com muita dor de dente. Já tinha uns 2 dias atrás que eu estava com dor de dente, mas esse dia estava insuportável, estava pior, estava com muita dor de dente. E um lado do meu rosto estava como se fosse uma bola de futebol. Estava muito inchado, o lado do meu rosto estava muito inchado, estava latejando muito, o meu dente estava com muita dor. E nesse dia eu passei na casa de uma vizinha que também é serva do Senhor, né, que muitos conhecem, a Dona Maria, mãe do Mauro Sérgio ali. E eu comentei com ela que eu havia de tomar ceia, mas porém que a dor estava insuportável e eu estava pensando como é que eu ia arrumar para tomar aquela ceia naquele dia ali. E eu lembro que ela me falou uma palavra que foi bem assim: meu filho, que todo mal já caiu por terra. Todo mal já caiu por terra, já está desfeito. E eu fui e falei: Dona Maria, todo mal já caiu por terra, em nome de Jesus. Confirmei com ela. E ao chegar na igreja, como estava lá o pessoal preparando lá, o pastor para a ceia, e o porteiro lá estava dentro da igreja, né, que hoje está com Deus no céu, morando com Jesus, eu, entristecido, com muita dor de dente, posso ter orado alguns minutinhos, porque a primeira coisa que a gente faz quando chega na igreja é dobrar o joelho e falar com Deus. Eu dobrei por alguns minutinhos só o joelho, falei com Deus e fui para o lado de fora da igreja entristecido. E como a porta da frente da igreja fica fechada e ele só deixa só a lateral da igreja aberta no dia de ceia, eu fui para o lado de fora da igreja e me assentei escorado na porta de vidro, que é a porta de entrada da igreja, de frente da igreja. E ali eu abaixei a cabeça, sentado ali, e falando com Deus em espírito, com os olhos fechados ali, cabeça baixa, como se estivesse aqui, ó, mas com uma das mãos assim. E acabou que naquele momento ali, Deus respondeu a minha oração. E como Deus respondeu a minha oração? Naquele momento ali, aquele inchaço que estava na minha boca, aquela dor de dente terrível que estava na minha boca, Deus operou de forma instantânea aquilo ali. Então eu senti algo quente dentro da minha boca. Eu senti algo quente ali, como se estivesse estourado alguma coisa, como se estivesse vazando alguma coisa ali. E era aquela secreção ali, aquele pus, né, que fala, tinha vazado ali, e aquela inflamação que estava na minha boca ali, ela saiu. Aquela inflamação que estava na minha boca ali, ela vazou. E nesse momento eu senti minha boca enchendo com aquela inflamação ali. E cheguei do lado de fora da igreja, no beiral da igreja, que separa, né, no muro da igreja ali, que separa ali entre a rua e a igreja, e cuspi toda aquela secreção ali do lado de fora ali. Naquele momento os irmãos já estavam entrando para dentro da igreja, eu também entrei para dentro da igreja, e a minha boca desinchou. Já senti que aquele inchaço foi desaparecendo, a dor anestesiou no mesmo momento, eu não senti nenhuma dor mais. E acabou que ali Deus me curou ali naquele lugar ali, na porta da igreja ali.
Entrei para dentro da igreja, o diabo está muito furioso agora comigo contando esse testemunho aqui. Está lançando várias setas aí, quem puder repreender, repreenda em nome de Jesus. Porque ele não gosta que a gente conte as maravilhas de Deus e os milagres que Deus faz na nossa vida. E ele fica aborrecido quando Deus faz algo na nossa vida. Então, continuando aqui, deixando de lado essa coisa ruim, Deus ele operou esse milagre na minha vida instantaneamente. E aí eu entrei para dentro da igreja, participei da ceia, não senti dor nenhuma mais a partir dali, não senti mais aquele latejar no dente e tomei minha ceia tranquilo, participei da ceia tranquilo e a minha boca ali desinchou. Quando eu saí da igreja ali, eu estava colocando a mão no rosto, assim, apalpando o rosto, assim, para ver se tinha algum inchaço, e notei que não tinha inchaço nenhum. Então, para você ver como é que Deus opera, independente de quem você é, independente de você estar usando boné, independente de você ter uma tatuagem no braço, independente de onde você veio, da onde você saiu, isso não importa. Porque Deus, quando Ele faz da gente uma nova criatura, Ele não olha para o nosso corpo físico, Ele olha para dentro da nossa alma. Ele sonda o nosso coração e conhece a intenção do nosso coração. Então, quem me curou naquele dia, quem me curou naquele período de ceia, não foi o pastor, quem me curou não foi eu com a minha oração, quem me curou não foi a medicina, mas foi Deus com o seu poder. Quem me curou naquele dia não foi a palavra que a Dona Maria falou, mas contribuiu para que aquele milagre pudesse ser concretizado, porque ela repreendeu e eu confirmei a repreensão daquele mal na minha vida, daquela enfermidade, e orando, após ter orado dentro da igreja, saí, orei em espírito na porta da igreja, e Deus, ouvindo ali o meu clamor, juntando tudo isso, Ele resolveu responder a minha oração, me curando ali de tudo aquilo ali. Amém? Então a gente sabe que quem me curou não foi eu, não foi a minha palavra, nem a palavra da nossa irmã Dona Maria, mas foi Deus com o seu poder e o Espírito Santo de Deus ali operando maravilhas na minha vida. Então eu sou muito grato a Deus porque Ele tem respondido muitas das minhas orações. Deus ele tem respondido muito as minhas orações, Ele tem me ouvido. Deus ele não tem me abandonado. E se algum dia eu tiver que sair dessa terra para morar na eternidade, Ele não deixará de ser Deus por causa disso. Porque ainda que a pessoa que arranque a sua vida aqui da terra, para que você possa se aproximar de Deus, porque a morte vem como uma ponte para a eternidade, às vezes a pessoa acha que está te separando de Deus e está te unindo, e nem se dá conta disso. Então, o dia que a gente tiver que sair dessa terra aqui para morar na eternidade, a gente sabe que há um lugar de glória, há um lugar de paz, um lugar maravilhoso onde Deus tem nos preparado para que nós possamos morar nele. E acreditamos na palavra de Deus e em todos os seus feitos pela fé, porque a fé faz acontecer milagres como esse. Porque se eu não tivesse fé e a Dona Maria também não tivesse fé na palavra que ela pronunciou, nada poderia ter acontecido, mas com fé em Deus a gente vai longe, Com fé em Deus a gente supera todos os obstáculos. Tem gente que acha que se Deus não fizer algo na nossa vida, Ele deixa de ser Deus. Não, você está enganado por causa disso. Antes de Deus fazer qualquer coisa na nossa vida, Ele já era Deus. Antes do princípio do mundo, antes que o mundo fosse criado, Ele já era Deus. Então não adianta o diabo espernear, não adianta ficar bravo, não adianta cuspir marimbondo, não adianta falar que vai matar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Isso não me abala, não. Já me abalou no passado, antes de eu amadurecer na caminhada espiritual.
principalmente quando eu andava sem Jesus, isso me abalava muito. Mas quando você tem a certeza de que vai morar no céu, quando você tem a certeza de que ainda que esteja morto, viverá, e que algo maravilhoso Deus tem preparado para você na eternidade, essas coisas não abalam a gente, não. Conversa fiada não abala, palavras de ameaça não abala, esse negócio de ficar afrontando a gente, isso não abala. É igual aquele hino do Apocalipse 16, onde ele fala que eu não escuto mais, né? É o rap, eu gostava muito, mas eu resolvi escutar somente hinos de louvores mesmo, não desfazendo do ritmo, né? Porque até com as letras eu aprendi muita coisa e ensina muita coisa, o que acontece aí no mundo aí, fala muito da realidade, mas eu optei por ouvir e absorver somente pregações, hinos de louvores assim que mais espirituais, entende? Hinos mais espirituais que falam do amor de Deus e que não traga consigo heresias e outros tipos de coisas que muitos hinos trazem aí, ou até mesmo a palavra de Deus. Mas optei por ouvir hinos que mais puxado, baseado na Bíblia, né? Optei por ouvir coisas mais espirituais, por ouvir coisas que me edificam e que vai contribuir para a minha vida com Deus. E quem é da carne cogita para as coisas da carne, quem é do Espírito cogita para as coisas do Espírito. Por isso eu não ouço música, porque geralmente música satisfaz a carne, mas não o Espírito, né? O Espírito de Deus, a gente satisfaz ele com a palavra, com a obediência, com o respeito e temor a Deus. A gente satisfaz o Espírito com os bons frutos e com a vida no altar diante ali da presença de Deus. Mas eu dou graças a Deus por Deus ter operado essa maravilha na minha vida. Eu dou graças a Deus por ter se lembrado de mim sempre que possível e por nunca ter deixado de operar na minha vida grandes milagres. Agradeço a Deus por ter ouvido a minha oração, não só uma, duas, três vezes, mas foram várias vezes. E tiro por experiência também que Satanás tem uma fúria muito grande contra a minha vida, além de ficar lançando setas e tramando contra mim, armando para mim com coisas, como posso dizer? Ele fica armando para mim com coisas que não provém de Deus, tentando ejetar no meu coração o pecado, armando para mim com coisas que não condiz com a palavra dele. Não estou conseguindo achar a palavra certa aqui agora para lhes falar os tipos de coisa que realmente ele faz, ou tem a palavra que eu até posso falar, mas não posso, não me convém falar, até porque minha filha está aqui deitada no sofá aqui do lado de trás aqui do telefone aqui. Mas ele tenta me seduzir através dos desejos da carne, se é que você me entende. E onde eu vou tem uma prova ali, mas eu estou sempre desfocando meu olho, tirando a minha visão daquilo e olhando para Cristo e não deixando me contaminar com as coisas que o diabo coloca diante dos meus olhos. E graças a Deus, andando em santidade com o Senhor e buscando a presença dele para a minha vida, Deus tem me abençoado de forma poderosa. E como eu havia dizendo e havia dito, eu vou continuar falando sobre isso, que Satanás ele tem uma fúria muito grande contra a minha vida. É porque ele sabe que eu sou muito querido por Deus. É porque ele sabe que Deus ele tem operado muito na minha vida e que Deus tem me usado de forma poderosa. É que ele sabe que eu sou um bom soldado para combater juntamente ao lado de Cristo. E nisso eu quero dizer que quando eu ainda estava solteiro,
eu morava nessa casa aqui, não tinha reboco, até porque uma pessoa profissional da área, muito conhecida, né? E por quem eu tenho carinho também, e não sei se tem carinho pela minha pessoa da mesma forma, mas tem muito carinho por essa pessoa, veio aqui e rebocou 3 paredes aqui pra mim, eu reboquei o resto. E depois pintei, fui colocando forro, ajeitando as coisinhas aqui, outra ali, graças a Deus. Mas quando eu era solteiro, eu não importava com muita coisa, faltava telha aqui, até já coloquei fogo aqui uma época, de tão desesperado que eu estava, desorientado, e Satanás agindo na minha vida, querendo destruir a minha vida, querendo me fazer de mim um Zé Ninguém, né? Uma pessoa que não tenha nem valor na presença de Deus. Mas aí, graças a Deus, antes de ter essa reforma que tem aqui hoje, aqui não tinha reboco, aqui não tinha piso, o chão era de terra, aqui não tinha janela, aqui não tinha porta. E aqui só tinha uma cerca viva ao redor no lugar do muro que tem fora hoje. E no lugar do portão eu colocava uma bola de arame, né, para que pessoas não pudessem entrar enquanto eu estivesse dormindo, ou até mesmo animais não pudessem entrar, né, porque como não tinha material nenhum para fazer nem sequer um portão de madeira, aí eu havia feito dessa forma. Mas aí eu estava dormindo aqui, bem aqui atrás desse telefone, tinha uma caminha de solteiro, né? Uma caminha de solteiro, uma caminha box de solteiro. Era a única coisa que eu tinha dentro de casa, era ela. Do lado de fora, um fogãozinho feito de tijolo, onde eu cozinhava de vez em quando um macarrão, ou até mesmo fazia alguma coisinha para comer, porque quase não tinha condição nem de comer nada direito, porque vivia uma vida de miséria. Porque geralmente as pessoas que vivem sem Jesus, eles vivem uma vida de miséria. É uma realidade muito grande. Não que quem tenha Jesus também não vai passar por isso, porque passa também. Até mesmo para Deus ver se aquela pessoa serve a Ele pelo que Ele está dando, ou porque serve a Ele pelo que Ele já deu. Mas eu vivia uma vida de miséria e não tinha nada dentro dessa casa. Roupa quase não tinha também. Era uma pessoa que quase não tinha nada verdadeiramente. Não tinha água, não tinha uma luz, era tudo pegado com os outros aqui, com o vizinho. Água aqui era pegada em casa de vizinho para cozinhar alguma coisinha. Luz eu não tinha. E atrás desse telefone, igual eu estou falando, havia uma cama. E eu estava deitado nessa cama com a cabeça escorada na parede. A parede aqui e eu com a cabeça escorada na parede. E como Satanás tem uma fúria muito grande contra a minha vida, do nada eu senti algo me puxando para baixo. Me puxou mais ou menos 1,5 palmo para baixo. E o meu corpo chegou a chiar para baixo, fazendo assim, ó. Aí eu assustei, levantei, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Olhei do lado de fora, olhei para o lado do quintal. Se eu não me engano, eu tinha uma lanterna velha que eu bati lanterna para o lado do quintal, não vi ninguém. Então eu tenho certeza, porque Deus ele não age dessa forma quando Ele quer nos orientar para que nós possamos voltar para o caminho dele. Porque Deus ele tem a forma dele falar com a gente. Ele fala através de um hino, através de uma pregação. Ele fala através de um profeta seu. Ele fala com a gente através de um mensageiro, né? De um anjo. E Deus tem várias formas de falar com a gente. Mas eu não acredito que seja de Deus essa força que me puxou para baixo. É tanto que eu não senti nada pegando no meu pé. Eu só senti o meu corpo sendo arrastado para baixo. Eu não senti algo físico segurando o meu pé, mas senti meu corpo sendo chiado para baixo com força, numa velocidade muito rápida, e foi mais ou menos 1,5 palmo mesmo, igual eu falei, né? Que dá mais ou menos isso aqui. E
por esse motivo, eu passei a acreditar que Satanás teria feito isso com uma grande fúria, já tentando me levar desse mundo em vida, né, para o inferno. Se ele pudesse me levar em vida para o inferno, ele teria me levado. E até hoje ele tem essa fúria. Mas graças a Deus, esse Deus o qual eu sirvo, ele tem me protegido, ele tem me guardado, ele tem me orientado. Tropecei várias vezes, mas ele enviou anjos para segurar nas minhas mãos e me levantou porque ele me queria ver de pé. Deus não quer me ver caído, ele quer me ver de pé. E hoje eu estou de pé para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não sei até quando, mas estou de pé. E se algum dia Deus permitir com que eu caia, ele continuará sendo Deus por isso. Nem por isso ele deixará de ser Deus. E o diabo não receberá glória por causa disso, não. Porque a glória é do Senhor. Porque quando Deus permite que algo aconteça na sua vida, ou ele deixa algo acontecer na sua vida, a glória continua sendo de Deus, porque foi ele quem deixou. Porque ele é o dono de todo o poder. Ele é quem manda e desmanda em todas as coisas. Porque ele é o próprio poder em pessoa. E Satanás não, Satanás o poder dele é limitado, é Deus que limita o poder dele. É Deus falando, ó, você vem e vai agindo, chegar aqui e você para. Daqui para cá você não passa não. E Satanás não pode temar, ele não pode passar porque ele não tem poder para isso. Mesmo se ele quisesse, ele não poderia. Porque Deus incapacita ele de fazer isso. Então a tendência de Satanás é fazer o quê? Se ele não pode passar daqui para cá para prejudicar a sua vida, ele vai ter que recuar. E quando ele recua, aí Deus vai aprofundando mais na sua vida, vai entrando mais na sua vida, através do Espírito Santo, através dos anjos dele fazendo a obra na sua vida, degladiando contra demônios, derrubando por terra esses demônios que vêm para atormentar a sua vida, para tentar contra a sua vida. E enche o teu coração, como os demônios já estão afastados dali e a casa está limpa do mal, o mal saiu, o Espírito Santo entra no seu coração e passa a fazer morada. E através disso aí, Deus ele vai agindo na sua vida de uma forma muito espiritual, muito profunda, e a tendência é só obter santidade, obediência, e ele vai te capacitando cada vez mais para que você possa se aproximar dele. E é onde você alcança a salvação por mérito do penoso trabalho de sua alma, como está descrito em Isaías 53, quando fala, né, de Cristo Jesus ali. Onde Jesus não tinha aparência, nem formosura, e que nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aí mais no final está escrito lá, né, que ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, né? Porque com o seu reconhecimento você justificará a muitos, né? Porque com a sua experiência de vida, com o que você tem levado para outras pessoas que passaram coisas semelhantes a você, ou que estão passando situações parecidas com as suas, você há de justificar a outras pessoas também. Como? Como justificar outras pessoas? Não é Jesus, não é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos justifica. Mas Ele nos capacita a dar bom testemunho da nossa vida, do nosso modo de viver, para que outras pessoas possam se espelhar em nós e também renunciar como nós renunciamos para alcançar a salvação em Cristo Jesus. É aí que Deus entra fazendo a obra. Então, com o seu reconhecimento, ao você reconhecer o seu pecado e se voltar para Cristo, você também vai justificar a muitas outras pessoas, para que, através do seu reconhecimento, de você renunciar ali reconhecendo seus pecados, você possa fazer com que outras pessoas possam ser justificadas pelo sangue de Cristo. E há muita vantagem nisso, porque nós vamos de receber algo muito bom para a nossa vida. A salvação em Cristo Jesus, ela é maravilhosa.
Você morar num lugar onde não tem mais dor, não tem morte, não tem choro, não tem clamor, corrupção nenhuma, nada de impuro vai ter ali. É um lugar de bênçãos, de paz, de harmonia, né? Onde você vai poder adorar ao seu Deus, contemplar a face de Cristo, né? Vai ser algo muito bom, muito sobrenatural, uma coisa muito esplêndida, que se a gente for olhar bem e analisar, a gente não vai conseguir explicar só no falar. É preciso você aceitar a Jesus Cristo e contemplar com seus próprios olhos as maravilhas que Deus tem preparado para você na eternidade. O mal fica furioso, é porque ele não quer que você vá para lá. É por isso que ele tenta de todas as formas contra a sua vida, ele te faz ameaças, ele faz ameaças à sua família, ele faz ameaças a você, ele lança setas contra a sua vida, lança dardos inflamados contra a sua vida, ele peleja contra a sua vida, ele faz com que alguém venha te insultar, usando pessoas para te insultar, para você perder a sua bênção, para ver se você se ira, para ver se você perde o sentido, para ver se você perde a sua temperança, se você deixa de lado o domínio próprio, para que você, perdendo o domínio próprio, você não tenha mais domínio sobre o seu corpo e age de forma incoerente, fazendo coisas que não deve, batendo de frente contra aquela pessoa que está sendo usada pelo mal, que a nossa luta aqui não é contra a carne nem o sangue, são contra os seres espirituais que habitam no reino celeste, nem contra principados e potestades que habitam nos ares, e até mesmo no coração do ser humano, que deu legalidade para que o Satanás sentasse no coração dele e fizesse do coração dele um trono, né? Para sentar ali, para se apossar da vida daquela pessoa. Então tem muitas pessoas sendo usadas pelo mal. Tome cuidado, não perca a sua bênção, anda sempre vigilante na presença de Deus e não dê legalidade a espírito imundo. Fica sempre vigilante, ora a Deus, pede a Deus em suas orações, porque orando com fé você recebe. Então não desacredite de Deus, não duvide da palavra de Deus, acredite mediante a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus tem algo muito maravilhoso para fazer na sua vida, mas para isso você precisa crer, porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está fora, já está condenado, porque não creu na palavra de Deus. Então nós precisamos crer na palavra de Deus e, além de crer, buscar a obedecer a palavra de Deus, porque não adianta também só crer, só acreditar, porque acreditar, como eu disse no vídeo anterior, o diabo também acredita, mas não basta só acreditar, basta você acreditar, perseverar na palavra, em obediência, em santidade e produzindo ali bons frutos. Você tem que ter fé, né? E ter obras também, porque não somos salvos pela obra para que ninguém se glorie, e sim pela graça, mas também a fé sem obra, ela é morta. Então nós precisamos ter obra também. E somos salvos mediante a graça, a fé que nos justifica, a misericórdia de Deus, né? Porque as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos, como está descrito no livro de Jeremias, né? As lamentações de Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E fala também que a misericórdia de Deus, ela não tem fim, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida, possa arrancar todo o mal da sua vida, colocar a mesma paz que eu tenho no meu coração, colocar no seu coração também, na sua vida também. Porque se você soubesse a luta espiritual que eu enfrento, e mesmo assim eu fico como ovelha muda, na maioria das vezes, como Jesus ficou diante dos que acusava, né, naquela época, diante daqueles que o acusavam, diante daqueles que o perseguiam, diante daqueles que fizeram com que ele fosse crucificado, né? Se você soubesse a luta espiritual que eu enfrento para entregar uma mensagem como essa para você, você fazia questão de não só assistir uma mensagem como essa,
nem após o testemunho como esse, você não só fazia questão de assistir, mas também compartilhava com pessoas que você vê que está passando por uma situação difícil. Porque Deus, Ele resolve toda a dificuldade que você está enfrentando se você crer. Ele não está prometendo isso você seguindo Ele. Ele falou, ó, toma a sua cruz e me segue. Né? Então, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu também venci o mundo, e vós também vencerás. Mas, se você tem fé, você recebe. Né? Você está apto e capacitado a receber aquilo que você pede em oração. Porque mesmo Ele não prometendo boas coisas para quem serve a Jesus Cristo, Jesus não prometendo essas coisas boas na sua vida, né, ao concretizar essas coisas aqui, porque tem muita promessa de Deus que se cumpre na nossa vida aqui nessa terra. Mas a maioria das promessas que Deus nos fez é para a eternidade. Né? A maior alegria nossa está na eternidade. Nós não buscamos uma vida de felicidade para essa terra, não. Porque nessa terra aqui, nós passaremos por aflições, por tribulações, por provações, mas a verdadeira felicidade, ela está lá em cima, ela está no céu, o qual o Senhor tem preparado para nós. Primeiro tem o primeiro céu, é onde estão as nuvens, onde está essa imensidão azul que você consegue enxergar. É onde os pássaros voam e você consegue observar os aviões circulando de um lado para o outro em suas viagens. Depois o segundo céu, que é onde está a galáxia, os planetas, as estrelas, né? E o terceiro céu, onde habita Deus com sua glória. E todo aquele que acredita na palavra de Deus tem ali um lugarzinho de bênção e paz reservado para a sua eternidade. Porque isso tudo aqui é passageiro, tudo passa, mas a palavra de Deus ela permanece. Então, ao invés de ficar focando em coisas que se desfazem aqui na terra, vamos focar em coisas eternas que está aguardando, né, a nossa alma naquele lugar o qual o Senhor tem nos preparado. Então vamos focar na eternidade, porque a eternidade é que nos traz a verdadeira paz. Porque a paz do mundo ela é passageira. Ao mesmo tempo que você tem paz, você já não tem mais. Sempre vai ter um espírito de porco para tirar a sua paz. Como assim, espírito de porco? Porque às vezes muita gente já ouviu, né, falar do espírito de porco, que é um ditado popular usado pelas pessoas. Mas geralmente na Bíblia tem a história dos endemoniados, né, que estava cheio de espíritos imundos. E quando os espíritos foram confrontados por Jesus, eles falaram, né, que já vem o Senhor nos atormentar, né, Jesus? Falaram com Jesus ali. Aí como eles viram que onde Jesus chega, o mal tem que sair mesmo, o mal não habita onde Jesus está, então eles disseram, né, permita que nós entremos naquela manada de porcos ali e nos precipitemos naquele abismo, né? Ou seja, não falou dessa forma, nos precipitemos, mas eles falou, permita que nós entremos naquela manada de porcos ali. E a partir deles entrarem ali naquela manada de porcos, eles se precipitaram no abismo. Por que eles pediram para entrar numa manada de porcos? Porque antigamente, no Velho Testamento, os porcos eram tidos como animais impuros. Então, como eles também eram espíritos imundos, eles pediram para se entrar ali naquelas manadas de porcos ali. E se precipitaram no abismo, né? E que Deus possa trabalhar de forma grandiosa na sua vida, através dessa mensagem. Você que está desviado do caminho do Senhor, se volte para Deus enquanto é tempo. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque Jesus está à porta e está por um fio o arrebatamento da igreja de Deus. E a igreja de Deus
é todo aquele que aceita Jesus como Salvador de sua vida e se dedica a uma vida de santidade e obediência a Jesus Cristo. Então, eu sou a igreja de Deus. Você quer ser a igreja de Deus? Então aceite-se Jesus aí na sua vida. Passe a dedicar a sua vida a Deus. Você que está desviado, volte-se para Deus. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador de sua vida, entregue a sua vida para Jesus. Você que está dentro da igreja, mas está com a mente perdida ou com o coração focado nas coisas do mundo, se volte para Deus, faça um concerto com Deus, reata aí com Deus essa aliança, né? Aliança com Deus, não pode soltar. Se soltar, quebra o elo da corrente. É como se fosse uma corrente aí, se soltar, quebra o elo. E esse elo, ele não pode ser quebrado. Então você precisa estar acorrentado às coisas de Deus, à palavra de Deus. Você precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Você precisa estar fixado nas palavras de Deus. Porque é como esses dias, eu gosto de assistir desenho com a minha filha. Às vezes a gente assiste desenho junto. E eu estava assistindo desenho junto com ela. O que nós estávamos assistindo? Adivinha? Os Três Porquinhos. Os Três Porquinhos. E tem uma semelhança muito grande aí. Cada porquinho ali construiu uma casa, né? Um construiu uma casa de palha, outro construiu uma casa de madeira, e enquanto os que eles construiu, o que construiu a casa de palha foi correndo brincar com aquele que construiu a casa de madeira, porque terminaram as suas casas primeiro. E tem aquele que estava lá que construiu a sua casa de tijolo, porém demorou a construir a sua casa, porque a sua casa era de tijolo e deu mais trabalho para construir aquela casa. Então, os dois que construíram ali a sua casa de palha, de madeira, eles estavam brincando enquanto o seu irmão lá estava construindo a sua casa de tijolo. Aí veio o lobo naquele período e assoprou a casa de palha do porquinho. O porquinho, desesperado, quase que pega ele. Ele conseguiu escapar e correu para a casa do segundo porquinho, que tinha a casa de madeira, né? O lobo veio também e assoprou aquela casa que era de madeira, e os dois, afugentados ali pelo lobo mau, também correram ali para a casa do seu terceiro, né? do terceiro porquinho ali, que era seu irmão também, que, olhando pela a lógica do desenho, parecia seu irmão mais velho, mais experiente, mais inteligente, mais sábio. Então o seu irmão ali recebeu aqueles dois porquinhos, o da casa de palha que foi derrubada e o da casa de madeira. Ali o lobo chegou, assoprou, pediu para entrar. É claro que eles não deixaram, né? Às vezes o diabo tenta entrar na nossa vida e pede para entrar. Através do pecado, a gente não pode deixar. Ele pediu para entrar na casa daquele porquinho ali, o porquinho não deixou. Então ele começou a soprar, foi assoprando, encheu de ar, chegou a ficar até roxo, de tanto ar que ele colocou para fora ali, de tanto que ele se esforçou para derrubar a casa daquele porquinho, mas não conseguiu. Por quê? Porque a casa daquele porquinho, ela era feita de tijolo refratado e de cimento, né? Massa de cimento. Então a casa daquele porquinho não era de palha e nem de madeira. E é uma comparação muito boa para a gente se fazer com a palavra. A nossa casa, ela tem que ser uma casa, né, impenetrável, uma casa que não seja fácil de se derrubar. E como a gente faz uma casa impenetrável? Como a gente consegue construir uma casa que o mal não possa derrubar ela? É você construir uma casa sobre a rocha. Porque Jesus falou em uma parábola que teve um homem que construiu uma casa sobre a areia, veio um vento muito forte e a ruína daquela casa foi muito grande. Mas teve um outro que construiu a sua casa sobre a rocha. E o vento veio, aquele vento forte, assoprou contra aquela casa, mas não conseguiu destruir aquela casa,
porque ela estava fixada sobre a rocha, né? Então nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Jesus é a rocha. O Deus Todo-Poderoso é a rocha. Então nós precisamos construir a nossa casa em Deus. Na palavra de Deus, nós encontramos todos os materiais necessários para construir essa casa. Nós vamos encontrar fé, nós vamos encontrar obras, nós vamos encontrar frutos, nós vamos encontrar misericórdia, nós vamos encontrar piedade, nós vamos encontrar amor, nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar domínio próprio, nós vamos encontrar longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, nós vamos encontrar compaixão, nós vamos encontrar todo o material necessário para construir essa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então nós precisamos de buscar esse material. Buscar, por que buscar? Porque ele já foi comprado. Jesus pagou todo o preço com o seu sangue ali na cruz do Calvário. Então esse material está disponível para nós, para que nós possamos usar esse material. Então é só você ir na Bíblia Sagrada, que é o manual de instrução, e procurar esse material para a sua vida. Busque a Deus, congregue, busque a Deus em oração, busque a Deus frutificando, busque a Deus em santidade, em obediência, busque a Deus respeitando os mandamentos de Deus, e você vai conseguir construir a sua casa sobre a rocha. Amém? Que Deus possa te abençoar de forma poderosa, que Deus possa abençoar a sua família. E mais uma vez eu faço esse apelo. Você que está afastado da presença de Deus, vem porque a seara é grande. Vem porque Jesus te chama. Vem porque Jesus também está vindo aí. Você que não aceitou Jesus ainda como Salvador de sua vida, procure Ele enquanto se pode achar e invoca Ele enquanto Ele está perto, porque os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa te ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Então vem com Jesus, tá? No mais, eu agradeço pela oportunidade de ter falado com você aqui. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço de forma poderosa, gloriosa. A Ele toda honra, toda glória, poder e louvor. Eu não sou digno de nada, que eu diminua para que Ele cresça. Então para Ele toda honra, para Ele toda glória, para Ele todo louvor, porque Ele merece e Ele é o único digno de tudo isso. Então creia em Deus e busque Deus para a sua vida, para a vida da sua família, e não deixe Deus do lado de fora, mas abra o coração e coloque Deus para morar aí dentro. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Paz do Senhor, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E, irmãos, vocês que estão nos assistindo, quando for orar, lembre de mim também, porque mesmo eu orando, intercedendo por outras pessoas, eu também sou carente de oração, porque eu enfrento uma luta espiritual muito grande, também tenho família, também tenho um vínculo com Deus, passo por tribulações, passo por lutas, passo por dificuldades e também careço da oração dos irmãos, careço da oração de vocês que estão assistindo esse vídeo. Mas eu vou estar pedindo a Deus pela vida de vocês também. Então vamos aí interceder uns pelos outros, amém? Que Deus possa abençoar de forma poderosa a sua vida. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém e amém. Paz do Senhor.